Fala galera, tudo bom com vocês? Que o professor Bruno falando, tô aqui para mais uma videoaula, né? Chegando ao fim do ano letivo, mas bora lá. Bom, eu vou iniciar essa videoaula, tá? É que antes de iniciar o assunto que eu quero iniciar, eu tenho que falar sobre potenciação com vocês, tá? Então, seria um assunto pré ao que eu quero falar. Então, primeiro eu falo sobre potenciação com vocês. Bom, potenciação, gente, basicamente, vamos só recapitular, certo? Imagine que eu tenho isso aqui, ó. 3 com 2 lá em cima. Isso aqui é uma potenciação, tá, rapaziada? Só para lembrar vocês, né, que vocês sabem o que é uma potenciação. Como é que funciona isso? Primeiro, esse cara maior aqui chama-se base. Esse pequenininho chama-se expoente, certo? Então, o maior aqui, grandão, base, embaixo, né? E lá em cima o expoente pequenininho. Como é que eu leio isso? 3 elevado ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência, tanto faz, tá, galera? E como resolve isso? Bom, como é que a gente resolve isso? Não é 3 vezes 2 e 6 e acabou. Isso é um erro muito comum que acontece, né? Que eu já vejo direto. Ah, 3 vezes 2, 6. Resposta é 6. Não, gente. 3 com o 2 lá em cima, a base significa o quê? A base é o número que eu vou multiplicar. Beleza? Opa, expoente, né? Faltou um olho aí. Agora que eu vi. A base é o número que eu vou multiplicar. Por quem? Por ela mesma. Certo? Então seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, sempre 3 nesse caso, né? E o expoente, que é o número lá de cima, ele indica o quê? Ele indica quantas vezes eu vou repetir a base. Ou seja, isso aqui na realidade é 3 vezes 3. Certo? Aí, 3 vezes 3, 9. Esse cara aqui, a resposta chama-se potência. Beleza? Então, a base é o cara que eu repito, o expoente é o cara que indica quantas vezes eu vou repetir a base e a resposta chamamos de potência. Tranquilo? É assim que funciona a potenciação, só para recapitular para vocês. Aí, por exemplo, né, eu posso colocar outro exemplo. Ó, 4 com o 3 lá em cima. O que significa isso aqui? Eu vou repetir o 4 quantas vezes? 3, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. Aí não é 4 mais 4 mais 4, galera, é vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Aí eu vou ler 4 elevado à terceira potência ou 4 elevado ao cubo. Beleza? O 2 e o 3, ele tem nome diferente, né? O 2 é o quadrado, o 3 é o cubo. Se eu colocasse, por exemplo, assim, ó. 2 elevado à quarta potência, não tem como ler outro jeito. É 2 na quarta potência. Então seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ah, dá 8, professor? Não, não dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Beleza? Tranquilo por enquanto? Então, a base, que é o maior, é o que eu vou multiplicar vezes ele mesmo, quantas vezes o expoente, que é o pequenininho, vai se me indicar. Certo? Vamos continuar. Ah, pode acontecer isso aqui, ó. Quanto é que fica isso aqui, ó? Menos 3 elevado ao quadrado. E agora? Opa, pera aí. Menos 3 elevado ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Como está no parênteses, quer dizer que é menos 3 vezes menos 3. Certo? Aí aqui, como a multiplicação, regra de sinal. Menos com menos dá mais. Então, 3 vezes 3, 9. Ah, mas não era menos. Continuou. Ficou positivo porque quando a base é negativa e o expoente é par, resposta positiva. Olha a diferença desse aqui, ó. Menos 3 elevado ao quadrado. Ah, mas não vai dar 9 também, professor? Não, porque aqui quem está elevado ao quadrado é só o 3. O menos, ele vem lá para a resposta. Ó. 3 vezes 3 igual a... Ó, o menos, ele vem direto para a resposta. 9. Entenderam a diferença? No parênteses, o menos eu estou elevando também. Sem parênteses, eu não estou elevando o menos. Então, automaticamente ele fica... né? O sinal ele vai dar direto para a resposta. Beleza? Tranquilo? Bom, deixa eu só ver aqui... Ah, uma coisa importante. E se por acaso acontecer isso aqui, ó? Tipo, 2 elevado a menos 3. Ah, 2 elevado a menos 3 é só tu fazer 2 elevado ao cubo e colocar o sinal de menos? Não, gente. Quando a gente tem um expoente negativo, tá vendo aqui, ó? Expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente. Antes de resolver, eu tenho que transformar esse expoente para positivo. Como que eu faço isso? Aqui a base, vocês concordam comigo que o 2, ele na realidade é 2 sobre 1? Mas vocês sabem que quando o denominador é 1 não precisa aparecer, né? Então 2 sobre 1, na realidade, ele é o 2, na realidade é 2 sobre 1. Quando eu tenho um expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Eu vou inverter a minha base.
Como ela é 2 sobre 1, eu vou colocar 1 sobre 2. E o expoente fica positivo, ou seja, inverte a base e troca o sinal do expoente. Então ele era negativo, quando eu inverti a base 2 sobre 1 para 1 sobre 2, ficou positivo. E agora como é que eu resolvo? Agora é normal. Então, 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou eu posso colocar assim, ó, 1 meio, 1 meio, 1 meio, tá? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, a gente já viu que 2 ao cubo, em algum lugar a gente já viu. Ah, não vimos. 2 ao cubo é 8. Beleza? Tranquilo? Então, quando o expoente é negativo, eu faço isso. Ah, mas e se por acaso já tem uma fração, ó? É elevado a menos 2, por exemplo. 2 terços elevado a menos 2. E agora? Faço o quê? Coloca 1 em cima? Não, gente, já está a fração pronta. Quando eu inverto, vai ficar 3 em cima, 2 embaixo. É só isso. E o sinal que era negativo fica positivo. Então, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Pronto, posso resolver direto se eu quiser, tá? Vamos ver mais o que eu posso falar aqui sobre... Vamos falar das propriedades, beleza? Vou falar sobre as 5 propriedades da potenciação para finalizar o nosso vídeo, na realidade, tá? Bom, primeira propriedade. Multiplicação de potência com base igual. Certo? Primeira propriedade é essa. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Ó, 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quarta potência. Como é que eu resolvo isso? Eu posso resolver 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3. Posso resolver 3 na quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? E depois multiplicar as duas respostas. Porém, a propriedade diz o seguinte: conserva-se a base e soma o expoente. Na multiplicação, conservamos a base, como a base é igual, né? Conserva-se ela, e soma os expoentes. Ó. Ou seja, 3 ao cubo vezes 3 na quarta é a mesma coisa que 3 na sétima potência. Tranquilo? Entenderam? Dá mais um exemplo para vocês ficarem bem claro. Ó. 2 elevado à oitava potência vezes 2 elevado ao cubo. Ó. Base é igual, multiplicação no meio. Conserva-se a base, soma os expoentes. Então, 2 elevado a 11. Se eu quisesse tirar a prova real realmente resolvendo, vocês iam ver que ia dar certo. Segunda propriedade. Ela é igual, só que em vez de fazer multiplicação, é a divisão. Então, divisão de potência com base igual. Certo? Vamos dar um exemplo? Ó, 4 elevado a 6 dividido por 4 elevado ao quadrado. Tá? É uma divisão no meio entre duas potências que têm a mesma base. O que a propriedade indica? Bom, nessa propriedade de divisão de potência de base igual, eu conservo essa base também, tá? Vou conservar a minha base. Só que em vez de somar os expoentes, eu vou subtrair os expoentes. Então, 6 menos 2, que vai dar 4 elevado na quarta potência. Beleza? E mais um exemplo, ó, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 7. Divisão, 2 pontinhos de divisão de duas potências com a mesma base. Conserva-se a base, que é 2, e subtrai os expoentes. 8 menos 7 é 1. Precisa aparecer? Não, não precisa aparecer. Agora eu só vou dar um contra-exemplo dos dois, tá? Da primeira e segunda propriedade, só para vocês entenderem o seguinte. E se eu tiver assim, ó, 3 elevado a sétima vezes 3 elevado na menos 2. E agora, professor, como é que resolve? Normal. Conserva-se a base, porque é multiplicação, e soma os expoentes. Então, 7 mais menos 2. Ah, mas como é que eu vou somar isso? Ó, dois sinais juntinhos, regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então, seria 3 elevado a 7 menos 2. Ou seja, 3 na quinta. Ah, mas não tem que somar o expoente, por que eu subtraí? Por causa que aqui tem que fazer a regra de sinal. Beleza? Aqui, mesma coisa. Ó, vamos colocar 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado na menos 2. Tá? Como é que eu resolvo? É uma divisão. Então, conserva-se a base e subtrai o expoente. Ou seja, 3 menos... Aqui ele já é negativo, então bota no parênteses. Por quê?
Menos com menos dá mais. Então seria 10 elevado a 3 mais 2. Ou seja, 10 na quinta potência. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Ou seja, não quer dizer que eu sempre vou somar. Se tiver número sinal negativo, eu vou ter que analisar o sinal antes de somar, né? Bom, vamos para a terceira propriedade. Qual é a terceira propriedade? É quando você tem uma potência de outra potência. Como assim? Ó, 2 elevado ao quadrado, isso elevado ao cubo. Certo? Ah, eu esqueci de escrever, né? Potência de outra potência. Tá? Então, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Como é que eu resolvo isso? Ó, vocês estão vendo que tem 2 elevado ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo? O que a propriedade indica? Ela indica que você vai conservar a base, é óbvio, só tem uma base mesmo, né? E vai fazer o que com o expoente? Multiplicar. Na potência de outra potência, você vai multiplicar. Então, 2 vezes 3, que vai dar 2 elevado à sexta potência. Beleza? Mais um exemplo, então. Sei lá, 3 elevado ao quadrado elevado na 8. Beleza? Então, é uma potência de outra potência. Conserva a base, que é 3, né? E multiplica os expoentes. 2 vezes 8, então 3 elevado na 16. Pronto, acabou. Certo? Um outro exemplo, só para vocês entenderem a diferença. Ó, e se eu tiver assim, professor? 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, como é que resolve? Não, aí é diferente. Eu não vou fazer multiplicar ali. Quando eu tenho isso, o que eu tenho que fazer? Eu resolvo a potência que tem em cima primeiro, então seria 2 elevado... Aqui, 2 elevado ao cubo, quanto é que é? 8. Certo? Agora, 2 elevado a 8 eu resolveria, entenderam? A diferença? Ó, mas é a mesma coisa. Não, aqui eu tenho um parênteses, quer dizer que é isso aqui tudo elevado ao cubo. Aqui não. Quem está elevado ao cubo? Esse cara aqui. Esse elevado ao cubo e depois eu tenho que elevar esse 2 nesse expoente que der como resposta. Entenderam a diferença, né? Quarta propriedade, rapaziada. Tá acabando, tá acabando. É quando vocês têm potência de produto. Potência de um produto, tá? Um produto. Bom, vou demonstrar para vocês o que é. É óbvio que o exemplo que eu vou passar para vocês... vocês vão falar assim, ah, mas é mais fácil fazer assim. Realmente, nesse exemplo vai ser mais fácil fazer assim. Olha o que eu estou querendo dizer, tá? Aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Ah, mas eu só fazer 2 vezes 3, 6, porque está no parênteses, né? E eleva ao quadrado, né? 6 ao quadrado, 36. Legal? Legal. Tá certo? Tá certo. Mas espera aí. Nesse caso, o que eu posso afirmar? Quando eu tenho uma potência de um produto é multiplicação, tá, rapaziada? É a mesma coisa que eu elevar o primeiro naquele expoente multiplicando a elevar o segundo ao expoente. Como assim? Ó? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Entenderam? Então, eu separei a multiplicação em duas potências sendo multiplicadas. Ah, mas vai dar a mesma coisa? Dá, porque 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, então 4 vezes 9 é 36. É a mesma coisa? É. Mas aí, por exemplo, aqui, ó, quando eu tiver A vezes B elevado ao quadrado. Porque daí, né, vai acontecer em algum momento que vocês vão encontrar com isso aqui. E aí, como é que resolve isso aqui? Então, para resolver isso aqui, é óbvio que que vocês não vão resolver. Talvez isso aqui é um passo para fazer outra coisa futuramente. Então, ou seja... Se eu tenho A vezes B ao quadrado, é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B ao quadrado. Beleza? Essa é a propriedade 4. Então, e a última propriedade que eu vou trabalhar com vocês é a potência de um quociente. Tá? Como assim potência de um quociente? Deixa eu colocar aqui. De um quociente. Primeiro, o que é quociente? É uma divisão, tá? Ou seja, se eu tiver uma fração, certo? Tipo assim, 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Eu já resolvi isso aqui, ó, em algum momento na realidade. Ó, uma potência de um quociente. É a mesma coisa que eu pegar 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, tá vendo? O expoente que ele tá ali, ele é o expoente da divisão. Então, o de cima elevado ao expoente sobre o de baixo elevado ao expoente. É a mesma coisa. Entenderam? E isso aqui é a potência do quociente. É óbvio que depois eu resolveria, né? 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, é a mesma coisa. Ou, né? Eu poderia colocar assim, tipo, ó, para finalizar, A sobre B elevado ao cubo. O que é a mesma coisa aqui? A elevado ao cubo sobre
né? Tá acabando a tinta da caneta. B elevado ao cubo. Ah, mas eu faço o que com isso? Não faço nada por enquanto. Deixa eu só subir um pouquinho ali que vocês vão ver o final, né? Não faço nada por enquanto. Deixa como está. É só uma propriedade. Só vocês aplicarem o conceito que vocês estão vendo ali. Beleza? Com isso, eu finalizo, certo? A explicação da potenciação em si, né? Como resolver e tudo mais. Expoente negativo, que é uma coisa muito importante. E as 5 propriedades importantes da potenciação. Fechou? Com isso, eu vou encerrando nossa videoaula. Tchau pra vocês e até a próxima.